Os irmãos abrem a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no finalzinho lá da Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler versículos 1 ao 3. E hoje nós vamos falar sobre como trilhar a jornada da fé. O Senhor nos chamou para uma caminhada, uma trilha, né? Uma jornada, e nós vamos aprender como se faz isto. Aqui baseado em Hebreus, capítulo 12, dos versos 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos falar hoje sobre como trilhar a jornada da fé. Em 2004, nas Olimpíadas de Atenas, na Grécia, aconteceu um fato inusitado e todo mundo viu, porque isso foi muito divulgado nas mídias, que foi o nosso maratonista Vanderlei Cordeiro, né, que foi surpreendido por um maluco irlandês que entrou na pista de maratona quando o nosso atleta estava em primeiro lugar. Ele estava basicamente a mais ou menos uns 250 metros do segundo colocado, então, à frente do segundo colocado. Então, mesmo que faltando ainda alguns poucos quilômetros para a chegada, se ele não fosse surpreendido por aquele homem, ele teria facilmente ganho a medalha de ouro, uma primeira medalha de ouro, né, para o Brasil, nessa modalidade que é maratona. Mas aquele maluco entrou na pista e tirou o nosso atleta da corrida por cerca de 20 segundos, o suficiente para que ele não ganhasse mais a medalha de ouro. Ele recebeu apenas a de bronze. Não sei como, que ele voltou ainda para a corrida. Teve um outro homem lá que entrou e salvou, digamos assim, o Vanderlei Cordeiro, né? Tirou aquele maluco lá. Aquele homem era um padre. Ele já tinha feito aquilo ali numa pista de Fórmula 1. Ele já tinha entrado no meio de uma pista de Fórmula 1 para atrapalhar a corrida. E dessa vez ele entrou também para atrapalhar o Vanderlei Cordeiro, que acabou não ganhando a medalha de ouro. Ele projetou outras entradas também para poder atrapalhar certas modalidades de esporte. E o que nós vemos aqui é que, da mesma forma, muitas vezes nós também somos surpreendidos com certas coisas que nos embaraçam, que nos atrapalham na nossa corrida cristã. Ao contrário do Vanderlei Cordeiro, aquele homem surpreendeu, ninguém esperava que ele fizesse aquilo. Mas nós, na nossa jornada cristã, nós já temos alguns irlandeses que nos atrapalham na nossa caminhada, que, na verdade, nós já sabemos que eles existem. Nós sabemos que eles já estão ali com a gente. Não é uma surpresa. Quando a gente peca, por exemplo, não é uma surpresa. Ninguém fica assim, nossa, não esperava isso de mim. Nós realmente esperávamos isso de nós, porque sabemos que certas coisas nos atrapalham na caminhada cristã. E não é nada surpreendente para nós. Mas tanto os crentes do Antigo quanto do Novo Testamento, eles tiveram que executar a sua corrida. Observe que quando o autor aos Hebreus diz que nós temos uma nuvem de testemunhas que nos rodeia, ele está falando dos
fiéis do Antigo Testamento que ele havia citado no capítulo 11. Mas tanto na Antiga Aliança quanto na Nova Aliança, os fiéis têm que olhar para Jesus. Você vê que no verso 2 ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, não é uma coisa que só nós temos que fazer. Os chamados heróis da fé, do capítulo 11, eles não são melhores do que nós. Eles eram carregados das mesmas fraquezas que nós. Basta você olhar para cada um deles e você vai ver suas debilidades. Cada um deles você vai ver sua fragilidade, seus pesos, seus pecados, as coisas que lhes rodeavam, e muitos deles chegaram a morrer nisso também. Então, nesta noite, hoje, nós vamos ver aqui os verbos que estão associados nesse texto como mandamento para nós trilharmos a nossa corrida cristã. O primeiro verbo que o autor aos Hebreus usa está no verso 1, e ele diz que é desembaraçar-se do peso e do pecado. Algumas versões vão dizer desembaraçando-nos, outros vão dizer assim, livrando-nos ou deixando para trás. Enfim, esta é uma palavra grega usada que pode ser traduzida também como colocar de lado ou até mesmo colocar na prisão. Por exemplo, em Mateus 14, verso 3, quando Herodes prende João Batista e o coloca no cárcere, a palavra grega coloca no cárcere é a mesma palavra grega usada aqui, desembaraçando. Ou seja, João Batista era um embaraço para Herodes. Ao contrário de nós, que os Herodes é que são um embaraço para nós, mas ali João Batista era um embaraço para Herodes, porque João Batista denunciava o pecado de Herodes e da sua mulher, que na verdade era sua cunhada, que havia casado com o irmão dele e depois o abandonou. Tinha uma filha com o irmão dele e abandonou ele e trouxe a filha para este outro casamento. Esta era uma das coisas que João Batista denunciava do rei Herodes, e o rei Herodes, incomodado com aquilo, para não ter sua reputação manchada diante dos judeus que já não gostavam dele, prendeu João Batista, e a Bíblia diz, o colocou no cárcere. Esta palavra colocou é a mesma palavra grega aqui que diz desembaraçando-nos, ou seja, Herodes procurava se desembaraçar, se livrar deste peso da sua vida que chamava-se João Batista. Agora, o que nós estamos vendo aqui no livro de Hebreus, ou nesta carta aos Hebreus, é que o autor fala que nós temos que nos desembaraçar de duas coisas. Primeiro, ele fala do peso. Veja bem, o que é o peso? O autor faz uma distinção entre peso e pecado. Nem todo peso na vida do crente é um pecado. Nem todo fardo que nós carregamos significa que seja pecado. Na realidade, nós transformamos muitas bênçãos de Deus em peso, em pecado. Muito peso de bênção que Deus nos dá, nós conseguimos transformar isso em pecado. Então, por exemplo, quando você está desempregado, você precisa do peso de um trabalho. Mas quando você fica orando, você vem na igreja, faz oração, pede oração aos irmãos, né? Tem gente que faz campanha, vai no monte, a crise do desemprego está no Brasil, e ele fala, Senhor, eu preciso de um emprego. Então Deus vai lá e abre a porta de um emprego para ele. O que ele faz? Ele abandona a igreja. Ele não quer mais servir a Deus, porque o trabalho não deixa. Trabalhar é pecado? Não é. Mas o trabalho se tornou um peso na vida dele. E agora impede a sua corrida cristã. Casamento. A jovem está solteira e ela fala, ai Senhor, eu vou viver frustrada, vou morrer frustrada porque não apareceu o sapo, quer dizer, o príncipe encantado. Então, Deus concede para ela um rapaz, mas o casamento envolve a vida dela e ela deixa de fazer a obra de Deus. Casamento é pecado? Não. Mas se tornou um peso na vida daquela menina ou daquele rapaz, de maneira que eles se tornaram impossibilitados de correr a sua carreira cristã. Veja, o autor aos Hebreus, ele está falando que muitas coisas podem ser peso para a nossa corrida cristã. Faculdade, certas amizades,
Não é pecado você ter amigos que não são crentes, não é. Tem crentes que eles falam assim, agora que eu sou crente, não vou ser amigo mais ninguém que não é crente. Está errado. Você tem que ter amigos que não são crentes. O problema é que, quando essas amizades começam a te influenciar, isso já é um peso na sua vida. Vai te impedir de correr. Você não vai mais ser aquele crente, aquela crente que você era antigamente. Então, estas coisas não são somente as externas, são coisas legítimas, são coisas lícitas, não são pecado, mas elas se tornam um incômodo. E existem coisas internas também que se tornam incômodo para a nossa vida cristã: turbações, temores, angústias, outras situações que nos perturbam a nossa alma. Tem gente que fala, eu não vou servir a Deus, eu não vou orar, eu não vou à igreja, eu não vou fazer aquilo que me foi designado a fazer no reino de Deus, porque eu fiquei triste com uma certa situação que me aconteceu. Eu briguei dentro de casa, eu tive um problema no trabalho, ou seja, coisas que perturbaram interiormente se tornaram um peso e ele não consegue correr. Não é pecado. Não é pecado o patrão chamar a sua atenção. Não é pecado alguma situação aconteceu e te deixou fora da órbita. Mas quando você permite que aquilo não deixe você servir a Deus, tornou-se um peso. O autor dos Hebreus está dizendo aqui, livre-se do peso. O que está sendo um peso na sua vida hoje? O que não é pecado, mas está sendo um peso? Tem hora que a gente não pensa nisso, irmãos. Olha aqui para mim, na realidade tem hora que nós não pensamos nisso. Nós achamos o seguinte, isso aqui não é pecado? Beleza. Nós esquecemos daquilo. Porém, nós esquecemos também que aquilo, apesar de não ser pecado, é um tijolo que é colocado em nossa mochila. Desnecessário. E você vai acumulando tijolos dentro de sua mochila, daqui a pouco você está carregando 50 quilos na sua corrida cristã. Isso não vai deixar você correr. Isso não vai deixar você chegar no alvo. Não é pecado, mas não vai deixar você correr. E às vezes a gente não pensa. Observa que quando eu pergunto assim, irmãos, qual que é teu peso hoje? Você só pensa no pecado, mas isso é outra coisa. O autor dos Hebreus vai falar do pecado ainda. O pecado ele ainda vai falar. Primeiro ele está falando do peso. E a minha pergunta hoje para nós é, qual é o peso que está atrapalhando a gente correr? Eu não estou falando de pecado. Estou falando de peso. O peso que é um fardo, que é alguma coisa que te incomoda. É alguma coisa que não permite você render o seu serviço para Deus. Não é nem pecado. O autor dos Hebreus diz, põe isso de lado, põe na cadeia, faz igual Herodes fez com João Batista, põe no cárcere, esquece aquilo lá, livra-se disso, desembarace desta situação. Depois ele fala do pecado. Agora sim ele fala, olha, no verso 1, ele livrando-nos, de todo peso e do pecado. Veja, queridos, ele diz que o pecado tenazmente nos assedia. Em outra versão da Bíblia diz que o pecado nos rodeia tão de perto. Veja, a palavra grega usada aqui representa um corredor, uma pessoa que corre, que nos impede de executar a nossa corrida. Tipo um zagueiro ou um goleiro que impede o atacante de fazer um gol. Ou como no caso daquele irlandês que impediu Vanderlei Cordeiro de executar sua maratona. Quando ele diz aqui o pecado que tenazmente nos assedia, ou na outra versão fala que nos rodeia tão de perto, não é que ele nos rodeia, ele corre contra nós. É o zagueiro que está na cola do atacante, que não deixa ele fazer o gol. O pecado, ele é pior do que o peso, porque o peso, ele vai com você, ele atrapalha você, mas ele vai com você. O pecado vai contra você, ele é opositor. E a palavra de Deus está dizendo que ele nos assedia, ele fica em nossa volta, ele fica ali nos impedindo de correr. E de fato, o pecado, ele sempre, agora sim, o pecado, nós podemos começar a sondar dentro de nós. Cada um deve saber que tipo de pecado nós temos e que nos livrar durante a nossa corrida. Aí você fala assim, mas eu não me lembro de nenhum pecado que eu faça assim, que me atrapalha na minha corrida.
Então deixa eu ler aqui alguns versículos para refrescar a nossa memória. Veja se você tem alguma dessas coisas aqui, como eu tenho. Ora, as obras da carne, ou seja, os pecados que nos envolvem, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, que são contendas, né? Ciúmes, iras, raiva, discórdia, dissensões, discussões no caso, facções, que são divisões. Ah não, eu gosto desse grupo aqui, eu não gosto daquele grupo ali. Isso aí é também. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Nós podemos multiplicar estes exemplos. Na Bíblia está cheio de listas de pecado. Paulo diz: não vos enganeis, nem os impuros, impureza da mente, pensa em coisas indevidas, nem idólatras. Tem gente que acha que idólatra é só católico. Idolatria é qualquer coisa que concorre com Deus em seu coração. Qualquer coisa, veja, deixa eu me dar um exemplo aqui para você sobre idolatria. Idolatria é aquela primeira coisa que você pensa quando você acorda e a última que você pensa quando você dorme. Isso é idolatria. Qual a primeira coisa que você pensa quando você acorda? Quem é a primeira pessoa que você pensa? Ou o que é a primeira coisa? Isso é idolatria. Concorre com Deus. Paulo diz mais ainda: nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, pessoas que amam o dinheiro, nem bêbados, nem maldizentes, pessoas que falam mal uns dos outros, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nós temos outras listas, além de Gálatas e Coríntios, que eu li agora, mas tem outras que poderíamos multiplicar aqui. O apóstolo Paulo ele diz aqui em Efésios 5, para a impudicícia. Impudicícia é impureza, é pessoa que não tem moral, que não tem discrição. Toda sorte de impureza, cobiça, não se nomeia entre vós, nem conversação torpe, ou seja, gente que fala palavrão. E outra, nem palavras vãs. Tem gente que não fala palavrão, mas fala um monte de coisa à toa. Palavras vãs é isto. E nem chocarrice. O que é chocarrice? Não confunda com cachorrice. Não tem nada. Chocarrices são brincadeiras sem graça. Chocarrices, irmãos, são brincadeiras de mau gosto. Quando você, numa brincadeira, expõe uma pessoa e deixa essa pessoa sem graça, você cometeu um pecado. Veja, tem gente que gosta de fazer brincadeira com o outro, mas quando faz com ele, ele não gosta. E essas coisas, Paulo diz, são inconvenientes, mas tem entre vós ações de graças, pois nenhum incontinente. O que é um incontinente? Pessoa que não se contém sexualmente. Nenhum incontinente ou impuro, pessoa de mente impura, ou avarento, que é idólatra, está vendo? Que até amar o dinheiro é idolatria. Nenhum deles tem herança no reino de Cristo e de Deus. Entendeu? Então Paulo, ele está falando de várias coisas aqui. Você vai numa outra lista, tem várias listas na Bíblia, irmãos. Só vou encerrar com esta aqui de Apocalipse 21, verso 8, que fala: quanto, porém, aos covardes. Quem é covarde? É aquele que não assume que é crente diante dos homens. Incrédulos, ou seja, aquele que não é crente mesmo. Tem um que é crente e não assume, tem outro que não é. Covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos mentirosos. A parte que lhes cabe será no fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte, o inferno. Veja, você se encaixa em algum desses pecados aqui. Eu me encaixo em muitos desses pecados. Então, o autor dos Hebreus está dizendo assim: livra-se disso também. Não fique livrando só do peso, coisas legítimas que atrapalham você correr, mas existem coisas ilegítimas que elas vão contra você na sua corrida cristã. Em quarto lugar, ele diz que nós devemos fazer isto porque estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Quem são essas nuvens de testemunhas? São as pessoas do capítulo 11, voltando em Hebreus 12, você vai ver que ele fala assim:
visto, irmãos, que nós temos rodeando a gente nuvem grande de testemunha, ou seja, ele está falando dessas pessoas do capítulo 11, que ele falou lá, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, Moisés, etc. Ele está falando daquelas pessoas lá que ele citou no capítulo anterior. Onde que estão essas pessoas agora? Hein, meus irmãos? Onde que está Abel uma hora dessa? Onde que está Enoque uma hora dessa? Onde que está Moisés agora? Não estão no céu? Ou seja, eles estão na arquibancada, olhando a nossa carreira. Eles estão sentados como se fosse uma torcida e dizendo, olha, nós já passamos por esta corrida aí, agora é a vez de vocês. Só que o autor dos Hebreus, ele não está dizendo para nós olharmos para eles. Ele está dizendo no verso 2 para olhar para quem? Para Jesus. Jesus é o alvo, ou seja, Jesus é o ponto de chegada. Nós temos que olhar para Jesus, não para esses caras aqui do capítulo 11. Ele não está dizendo para você olhar, mas ele está dizendo que estes do capítulo 11 rodearam, eles estão aí na arquibancada olhando você, e eles já tiveram a corrida que nós estamos tendo agora. Eles já tiveram os seus desafios, eles enfrentaram a sua carreira, eles tiveram que lidar com os seus pecados e com o peso que arrastava eles para baixo. Eles não eram melhores do que nós. Adão, Moisés, não eram melhores do que nós. Todos eles incorreram no pecado e muitos deles morreram com seus pesos. Basta pesquisar no Antigo Testamento a vida de cada um destes homens citados no capítulo 11. Na realidade, eles não eram heróis, nós chamamos de heróis da fé, né? Nós falamos, os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. Não, eles não eram heróis, eles eram pecadores que precisavam da redenção, como nós também. Esses homens, eles não eram nada de padrão para nós, de forma nenhuma. Quem olha para a vida de Moisés e fala, eu quero ser igual a Moisés, está muito, muito mal de padrão. Quem olha para a vida de Noé, de Enoque, de seja lá quem for que está aqui no capítulo 11, e fala, eu queria ser igual, você está muito ruim de padrão, porque aqui está dizendo, olhe para Jesus, Ele é o padrão, Ele é para quem nós devemos olhar. Jesus é a linha de chegada, esses homens são arquibancados, eles já correram o que tinham que correr. Agora é a vez sua, é a vez minha, de corrermos. Mas onde consiste a grande vitória destes homens? É que estes homens nunca abandonaram a sua fé em meio às adversidades. O que o autor aos Hebreus chama agora os crentes para olhar, não é que estes homens são modelos para nós, mas é porque nas piores adversidades, eles não abandonaram a sua fé. Pode olhar qualquer um deles aqui. Ó, primeiro exemplo da fé ali, quem é? Abel. Abel era irmão de quem? Olha o irmão que o cara tinha. Caim. O pior irmão da face da terra. Se você acha que seu irmão é ruim, Abel podia dizer então, né? Eu tenho o pior irmão do mundo. A Bíblia diz que Caim era do maligno. Imagina os pensamentos que Caim tinha sobre seu irmão. E um dia, Abel então ele pega e oferece uma oferta ao Senhor. Ele pega um cordeiro, ele pega o melhor dos seus animais e ele sacrifica diante do Senhor. Nós não sabemos por que Abel faz aquilo, mas podemos ter aqui uma implicação de que Abel fez aquilo porque o pai dele, Adão, contava para os seus filhos como foi que Deus perdoou eles lá no jardim, depois que eles pecaram. Adão dizia para os seus filhos assim, olha, nós tentamos esconder de Deus nos cobrindo com folhas de figueira, mas Deus veio ao nosso encontro, nos achou e foi lá e matou um animal, tirou a pele dele e fez roupas para mim e para sua mãe. Aquele animal morreu no nosso lugar. E Abel então guardava aquilo em sua mente. Então o dia que ele for oferecer alguma coisa para Deus, ele olhou para um animal. Ele falou assim, eu vou fazer para Deus o que Deus fez para o meu pai. Foi lá e pegou o seu animal, matou o melhor que tinha e ofereceu a Deus. Então Deus o quê? Deus se lembra de Jesus morrendo na cruz em nosso lugar e se agrada do sacrifício de Abel. E o seu irmão, morrendo de inveja, trama na sua mente, ele quer oferecer ali para Deus, quer que Deus aceita a oferta dele de frutas, de verduras e tal. Não tem problema, Deus aceitaria, mas o problema é que Caim, ele já era do maligno, e ele começa a tramar uma situação para matar seu irmão, porque ele não foi aceito por Deus e seu irmão foi.
Veja, por que Abel faz isto? Por que Abel é um exemplo, ele é um testemunho de fé? Abel é um testemunho de fé porque ele acreditou no que o pai dele contou da história da redenção e ele olhou para Cristo mesmo sem conhecê-lo. Ele olhou para Cristo mesmo sem saber quem era e pegou do seu cordeiro e sacrificou para Deus. Isso é fé. A fé, como diz no capítulo 11, verso 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Abel não viu a Cristo, mas ele creu, ele confiou que esta era a providência de Deus para o pecado. E então ofereceu seu cordeiro para Deus e Deus o aceitou. E chegou o momento de sua morte. Eu só estou dando exemplo aqui de um. Você pode pesquisar a vida de todos eles aqui do capítulo 11 no Antigo Testamento e você vai ver que é a mesma coisa. Chegou no momento da morte de Abel. Chegou o momento em que seu irmão disse para ele: vamos ao campo. E ele não sabia o que estava no coração do seu irmão. Já havia um plano de assassinato na cabeça de Caim. E ele disse para Abel: vamos ao campo. E Abel vai. Ele vai como cordeiro para o matadouro, em silêncio, sem saber o que lhe ia acontecer. E então Caim derrama o sangue de seu irmão no chão. A Bíblia diz que o sangue dele, olha aí, capítulo 11, versículo 4, fala assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, por meio da fé no caso, também mesmo depois de morto, ainda fala. O sangue de Abel fala até hoje. O sangue de Abel diz que pessoas que creem em Cristo, elas não desanimam, mesmo em face da morte. Caim ia matar seu irmão, mas ele não disse: olha, Caim, vamos fazer um trato. Eu paro de ser fiel a Deus e você me deixa vivo. Não. Ele disse: pode me matar, mas eu serei fiel a Deus. Ele não abandonou, e você pode olhar todos os demais. Eles foram falhos como nós, pecadores como nós, mas uma coisa, eles não abandonaram: sua fé. Eles olhavam para o futuro, eles olhavam para a promessa. Então, a minha pergunta agora para você é esta: pela dificuldade que você está passando em sua vida, você tem voltado atrás, tem abandonado a fé? Ou você diz: não, ainda que isso custe minha vida, o meu sangue, eu continuarei. Então, o primeiro mandamento do capítulo 12 é desembaraçar do pecado e do peso. O segundo mandamento que o escritor nos dá é correr a carreira que nos está proposta. Final do verso 1 ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra carreira no grego é agona, de onde vem a nossa palavra agonia. Veja bem, isso deve nos dizer alguma coisa sobre a carreira cristã. Engana-se quem pensa que esta carreira é cercada de flores e lauréis. Não é. Ela é angustiante, como foi a carreira de todos os verdadeiros salvos. Você pensa que a vida cristã é de facilidade? Você pensa que a vida cristã é uma vida cercada de flores? É um mar de rosas? Que ela não tem espinhos? Você pensa que ser crente de verdade, Paulo diz em 2 Timóteo 3,12, ele fala: todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele fala que a vida cristã, ela é recheada de espinhos e não de flores. Ele diz que a vida cristã é recheada de agonia. A palavra grega que o autor usa aqui para corrida, para carreira, é agona, de onde vem nossa palavra agonia. O caminhar do cristão é cheio de agonia. Jesus não diz que nós teremos tranquilidade neste mundo. Ele diz: no mundo tereis o quê? Aflições, agonias. Esta é a carreira cristã. Se a nossa carreira cristã está cheia de mordomia e não agonia, alguma coisa está errada. Não, talvez nem seja a carreira cristã que eu estou correndo. Uma segunda coisa muito importante que ele fala sobre a carreira cristã é que ela está proposta. Você leu aí? No verso 1 ele fala: corramos com perseverança a carreira que está proposta.
quando ele diz isto, ele está dizendo que esta carreira já estava preparada para nós, mesmo antes de nós a começarmos. Eu digo isto para os irmãos, baseado também em Efésios 2, verso 10, onde o apóstolo Paulo diz que as boas obras que nós fazemos, Deus já tinha preparado elas para nós. Não é você que escolhe as boas obras que tem que fazer. Deus já estabeleceu as boas obras. Da mesma forma, isso aqui, não é você que escolhe a corrida que tem que percorrer. Deus já estabeleceu. Queridos, quando você está numa corrida, existem regras. Você não pode ferir as regras, senão você é desclassificado. Assim também acontece com a nossa corrida cristã. Deus já estabeleceu, diz aqui no verso 1 no final, que a carreira já está proposta. Ou seja, não é você, não sou eu que estabelece a maneira de correr. Deus já estabeleceu, nós só temos que prosseguir. E a terceira coisa que ele fala sobre essa carreira, que é interessante, é de que maneira devemos percorrê-la. Observe que ele diz, corramos com perseverança. Ou seja, algumas Bíblias falam paciência, outras falam perseverança, mas a palavra grega aqui não traduziu muito bem na nossa língua portuguesa, ainda que preferencialmente perseverança seja melhor, mas a palavra significa suportar, fala de resistência. Ela lembra aquela ideia do deus Atlas, o deus grego, né? Atlas, segurando o planeta nas costas. Quem já viu esse desenho? Tem aqui aquele deus assim, que fica assim, e o planeta Terra nas costas dele. Ali significa a palavra perseverança. Na realidade significa resistência. O que o autor aos Hebreus está querendo dizer é que a nossa corrida agonizante, ela tem que ser corrida com resistência. Ela tem que ser executada com suporte. Você tem que suportar, porque não é fácil. Por isso que você tem que se livrar dos pesos. Porque a carreira em si já é agonizante, você ainda vai aumentar peso sobre sua vida. A corrida cristã já não é fácil. E você vai acrescentar mais peso e pecado. Terceira maneira, ele diz aqui, você corre a sua carreira cristã, você trilha a sua jornada cristã olhando para Jesus. Verso 2, eles olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. A nossa tradução colocou olhando firmemente, porque no grego significa excluir todas as coisas ao redor e olhar apenas naquele objeto. Quando você já parou para pensar e prestar atenção que quando você quando você está prestando atenção, mas olha as coisas ao redor, você perde o fio da meada? Todas as vezes que você pode estar até ouvindo, você pode estar até ligado, mas se você olhou ao redor aqui, você já não sabe mais o que disse aquela pessoa ou o que está acontecendo. O autor aqui, ele usa uma palavra que no grego significa exclua tudo que tiver ao seu redor e olhe firmemente, unicamente para Jesus. Você sabe que isto, ele já colocou a arquibancada aqui, olhando para a gente. Mas ele está dizendo, a arquibancada está olhando para vocês, mas não olhe para ela não. Olhe para Jesus. Tem crente que fica olhando para os heróis da fé. Ele esquece de olhar para... eu queria ser como Abraão, eu queria ser como Moisés, eu queria ser como Davi. Esquece, gente. Eles estão olhando para nós. Nós precisamos olhar para Jesus. Eles olharam para Jesus quando eles estavam caminhando. Embora Jesus nem tinha vindo. Esses homens tiveram fé. Eles olharam para Jesus. Eles foram até a chegada. Com seus tropeços, sim. Com suas quedas, sim. Mas eles olharam para Jesus. E nós também temos que olhar para Jesus. Fixar os nossos olhos apenas nele. E o autor aos Hebreus diz que Jesus é o quê? Primeiro, ele é o autor da nossa fé. Ou seja, ele é o princípio da nossa fé. Ele é a fonte da nossa fé. A palavra grega que ele usa aqui é arquê. É a mesma de João lá. No princípio era o verbo. Princípio, arquê. Então ele usa aqui. Jesus é o autor, ou seja, ele é o arquê. Ele é o princípio. É de onde se origina a nossa fé. A fonte da nossa fé está em Cristo Jesus. Os nomes que ele citou lá no capítulo 11 são homens cuja fé tiveram origem também em Cristo Jesus. Então, quando você olha Abel, como eu já falei, você vê
que ele oferece um sacrifício que já representava Cristo, porque ele estava olhando para Cristo. Quando você olha Enoque, você vê que Enoque tinha os olhos fitos no céu, em Cristo, por isso ele foi trasladado. Quando você olha para Noé, você percebe que ele acreditava na palavra de Deus, construiu uma arca que representava a sua salvação, que era a representação de Cristo que nos salva também. Quando você olha para Abraão, você sabe que ele olhava para Cristo em todos os pontos da sua vida. Abraão oferece Isaac. Abraão olha, seu único filho vai lá para oferecer mesmo, porque ele está olhando para Jesus. Então quando ele vai descer a faca no menino, Deus fala, não faça isto, olha do lado aí tem um cordeiro. Então ele tira o menino do altar, coloca o cordeiro, como Jesus também foi o cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. Então Abraão estava vivenciando tudo, todas as suas experiências o levavam a olhar para Cristo. E você sabe que Sansão também está aí no meio dos heróis da fé. Sansão era um nazireu. O que era isto? Uma pessoa que representava santidade, uma santidade que Sansão não podia alcançar, nem nós também não podemos. Um nazireu não podia beber vinho. Sansão bebia vinho, plantava uva, chupava uva, não podia. Um nazireu não podia tocar em morto. Sansão matou um leão, depois foi lá no cadáver do leão pegar mel, não podia. Um nazireu não podia cortar o cabelo. Ele contou para Dalila que as forças estavam nos seus longos cabelos, ela cortou e o Espírito de Deus saiu dele, ele ficou fraco como qualquer outro homem. Então, o nazireado de Sansão representava uma santidade que ele não tinha condições de cumprir. Então não é para Sansão que você tem que olhar, mas ele olhou para Jesus, porque no fim da sua vida ele disse assim, Senhor, devolve minhas forças, porque aqui agora eu agarrado nas colunas deste templo do Deus pagão, eu derrubo tudo e todo mundo que está aqui morre, inclusive eu. Sansão representava Cristo naquela hora, que também deu a sua vida por nós, para destruir os inimigos da nossa alma, que é o pecado, o mundo, o diabo, a carne. Todos os inimigos, a morte, foram destruídos na morte de Jesus, mas Jesus deu sua vida por nós, como Sansão também deu sua vida pelos israelitas. Cada um deles olhava para Jesus, eles tiveram que olhar para Jesus, porque Jesus também era a fonte da fé daqueles homens. O autor dos Hebreus também diz que Jesus é consumador da nossa fé. A palavra grega aqui é telos, que é aperfeiçoador, é aquele que chega no final, é aquele que leva ao seu objetivo. Ou seja, isso nos mostra que nossa fé nunca será perfeita. A nossa fé nunca será conduzida por nós mesmos. Quem é o autor da nossa fé? É você? Não, é Jesus. Quem é que conclui sua fé? É você? Não, é Jesus também. Nós estamos falando aqui porque tem gente que diz assim, não, a fé é minha, eu que creio, eu que comecei minha fé e vou conduzir até o final. Impossível. Foi Jesus que começou a sua fé e a Bíblia diz que é Ele que vai levar até o fim, Ele vai consumar, Ele vai concluir, Ele vai aperfeiçoar a tua fé. Como Paulo diz em Filipenses 1, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, Ele irá aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus. Algo interessante que este autor fala sobre Jesus é que Jesus fez o caminho inverso da gente. Olha só, no verso 2 ele diz assim, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e hoje está sentado à direita do trono de Deus. Veja, Jesus caminhou da glória para a cruz. Nós caminhamos da cruz para a glória. Observe que para nós está proposta o quê? Uma carreira. Verso 1 fala, corra com perseverança a carreira que está proposta. Mas no verso 2 diz que para Jesus estava proposta uma alegria. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Então Deus propôs alegria para Jesus. Mas para que ele alcançasse esta alegria, ele tinha que passar por suportar a cruz. Veja que a palavra suportar é a mesma que ele usa lá, correr com perseverança no verso 1. Então, para nós, suportar a carreira, para Jesus era suportar a cruz. Isto, irmãos, porque Jesus, ele não fez caso da vergonha. Este peso, o peso que não podia existir em Jesus, era o peso do orgulho, o orgulho de ser Deus. Paulo fala isso em Filipenses 2, 5 e 6. Irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus.
antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Paulo está dizendo que Jesus podia se orgulhar de ser Deus, né? Lembra na tentação? O diabo fala, está com fome? Transforma estas pedras em pães, você não é Deus, você não é todo-poderoso? Jesus diz, não. O homem não vive só de pão, ele vive da palavra que sai da boca de Deus. Jesus não quis usar seus poderes divinos, ou seja, ele não fez caso da vergonha. Você sabe que morte de cruz era a morte mais vergonhosa que existia? Porque nos filmes eles colocam o crucificado lá com um lençolzinho aqui, né? Sem camisa e tudo, mas com um lençolzinho. Não, era nu. Eles morriam nus. Eles morriam sem nada. Totalmente expostos a uma vergonha pública. Era assim que morriam os crucificados. Jesus ficou totalmente exposto. Mas a Bíblia diz que ele não fez caso dessa vergonha. Ele não fez caso. Olha, ele tinha uma alegria proposta. Ele falou, não, deixa a alegria lá. Eu passo a vergonha pelos meus filhos. Mas o que Deus fez com ele? Colocou à direita do seu trono. Assim como Paulo diz, Filipenses 2,9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Amém? Então hoje, esta palavra eu deixo para os irmãos. Imite a Cristo. No verso 3 ele diz, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Quem é que foi este? Foi Davi? Foi Abraão? Foi Jesus, meus irmãos. A palavra grega que ele usa aqui por considerar é uma palavra de onde vem a nossa palavra analogia, ou seja, semelhante, alguma coisa que você tem que fazer igual. Se você tem que fazer igual a alguém, este alguém é Jesus. Se você tem que imitar alguém, é imitar Jesus. Jesus suportou a oposição, a hostilidade dos homens contra ele. E nós também, na nossa carreira cristã, nós vamos suportar esta oposição. Devemos olhar para ele, para não desmaiarmos em nossa alma, como diz no final do verso 3. Irmãos, não vos canseis, desmaiando ou fatigando em vossas almas. Quero encerrar com esta pergunta. Durante sua carreira cristã, você tem olhado para quem? Você tem olhado para os homens? Ah, não vou ser crente não, que aquele pastor lá ele fez um negócio errado. E daí? Ele é seu alvo? Ele é o ponto de chegada? Os homens do capítulo 11 que concluíram sua carreira, que chegaram na sua carreira, o autor diz para nós nem olhar para eles, quanto mais para os errados. Tem gente que olha para a gente que erra e fala assim, irmão, por que você não é crente? Ele fala, rapaz, eu não sou crente porque os crentes dão mau testemunho. E daí? E daí se eles dão mau testemunho, eles são o meu alvo? É impressionante, eu pergunto às vezes para algumas pessoas que elas dizem assim, não, olha, se não tivesse esses escândalos aí de pastor, igual você viu aí, né? Aquele casal de pastores aí que está sendo condenado lá por matar queimado, gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Aí eles olham e falam aí, por isso que eu não sou crente. Eu não aceito esse tipo de argumento, sabe por quê? Porque o nosso alvo não são eles. Eles nem sequer na carreira, na corrida eles estão, nem na pista eles estão. Se os que já correram, venceram, o autor está dizendo que eu não tenho que olhar para eles, e sim para Jesus, quanto mais estes que estão dando mau exemplo, mau testemunho. Então minha pergunta é, meus irmãos, para quem você está olhando hoje? É para Jesus? Se for para Jesus, então suporte, porque Ele suportou. Se for para Jesus, então vá até o fim, porque Ele foi. E assim como Deus exaltou o Filho dele, Ele também nos exaltará. Amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Vamos orar. Nesta noite você tem reconhecido, falar, Senhor, olha, eu não tenho olhado para o Senhor Jesus, eu tenho olhado para o erro dos homens. Então comece a se arrepender nesta noite.